Alô, turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hamilton. Nossa aula de hoje é sobre regras de acentuação. Na aula anterior, nós falamos sobre as palavras de acordo com a sílaba tônica. Estão lembrados? Classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica. Muito bem. O assunto de hoje, ele depende do assunto anterior. É importante que você tenha aprendido o assunto anterior. Vamos lá. As regras de acentuação da língua espanhola não são tão difíceis. Começando por quê? No espanhol só existe o acento agudo, tá certo? É o que nós denominamos de tilde aguda. Acento agudo. Então só vai ter o acento agudo, certo? Vamos aqui estudar 3 regras. Primeira regra: palavras agudas, que são as nossas oxítonas. Estão lembrados? Quando é que eu vou acentuar as palavras agudas? Quando elas terminarem em vogal, N ou S. Terminou em vogal, terminou em N ou terminou em S, foi aguda, tem que estar acentuada. Tá ok? As palavras graves olhanas, que são as paroxítonas. Quando é que eu vou acentuar uma palavra grave, uma palavra paroxítona? Quando ela terminar em consoante. Terminou em consoante, foi grave, tem que estar acentuada. Agora um detalhe: se terminar em N e se terminar em S, não acentua, tá certo? É a exceção da regra. Terminou em N e terminou em S e é grave, eu não posso acentuar. Agora mais um detalhe com relação às palavras graves. A regra diz: acentua-se todas as palavras graves terminadas em consoante, com exceção do N e do S. É a exceção, tá certo? Agora, existem 4 palavras que terminam em S e que são graves e que exigem a acentuação. Essas palavras exigem a acentuação. Que palavras são essas? Bíceps, acento no I, né? Bi. Cômiques, acento no O, tá certo? Tríceps, o tri, né? E o fórceps, certo? Bíceps, tríceps, fórceps e cômiques. Terminam em S, são graves e precisam ser acentuadas. É a exceção, tá certo? Então, não confunda. Na realidade, as 3 regras, a mais complexa é essa das graves. Porque ela diz que toda palavra que for grave e terminar em consoante, eu acentuo. Aí vem as exceções. Terminou em N e terminou em S, não acentuo. Agora, as 4 palavras que eu falei terminam em S e são acentuadas. Tá certo? Muita atenção nessas dicas. E, para terminar, as palavras esdrúxulas, tá certo? Existe uma regra no português que diz assim: toda palavra proparoxítona é acentuada, não é isso? Então, no espanhol, toda palavra esdrúxula é acentuada. Esdrúxula é uma proparoxítona, tá ok? Não esqueçam. Lá na atividade, eu estou deixando um pequeno resumo sobre estas regras, tá certo? E a atividade. Como é que eu vou querer a atividade? Eu vou deixar uma coluna com palavras, todas acentuadas, e você vai justificar por que aquela palavra está acentuada. Então eu vou deixar um exemplo, tá certo?
Digamos a palavra café. Eu acentuei o E. Né? Café. É uma aguda. Terminada em vogal. Não é isso? Então você vai colocar lá. Aguda terminada em vogal. Entenderam? Um outro exemplo. Eu coloco a palavra avião. Avião, né? Avião. Acento no bom. Avião. É uma grave. É uma grave? É não. É uma aguda. Terminada em vogal. Aí o que é que você vai falar na palavra avião? Palavra aguda acabada em vogal. A palavra tórax está acentuada no O. Aí você vai botar, é uma aguda. Não. Tórax é uma palavra grave, terminada em consoante. Tá certo? E aquela palavrinha lá do que eu falei, das 4 palavrinhas. Comics, por exemplo. Não tem problema, você bota. Palavra grave, terminada em S. É esta palavra, comics, o bíceps, o tríceps, né? São as exceções da regra. Tá ok, muchachos? Hasta pronto.